Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão e minha irmã. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Meus irmãos, hoje falarei convosco sobre coisas que Deus odeia e o que nos convém fazermos para agradarmos a Ele. Essa é uma mensagem interessante e convém nós ouvirmos com atenção e aplicarmos ela em nossas vidas, para termos um relacionamento melhor com o nosso Deus e Pai. Em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 e 19 está escrito: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Aqui na Bíblia Sagrada estão falando sobre 7 coisas que desagradam ao Senhor. E a primeira delas é olhos altivos. Altivez significa alto, ou seja, olhos altivos é o olhar de superioridade, é o considerar-se superior. Isso é um pecado que desagrada ao Senhor, a soberba. Por quê? Porque o soberbo, ele se torna uma pessoa arrogante e ele trata o seu próximo com desigualdade e desprezo. E não é isso que Deus quer. A soberba, segundo a Bíblia, ela leva à queda O que o Senhor quer é que nós sejamos humildes, como o seu Filho, Jesus Cristo, foi humilde. Nós nos tornamos humildes quando reconhecemos que grande e bom é o Senhor e não nós. As qualidades que nós temos não vêm de nós mesmos. Elas vêm do Senhor. São um presente dele para nós. Para que nós o usemos para a sua glória e para benefícios de nosso próximo. Senhor. A primeira coisa que desagrada ao Senhor é a altivez ou soberba. E o que agrada a Ele é a humildade. É uma pessoa que não exalta a si mesma. E é uma pessoa que reconhece que grandioso e bondoso é Deus, e não o homem nem a mulher. A segunda coisa que desagrada ao Senhor é a mentira. Por que Deus odeia a mentira? É porque a mentira desonra a Ele. Porque a palavra de Deus é a verdade. Quem mente contraria a palavra do Senhor e está tratando Deus como mentiroso. E Ele detesta essa desonra. O que agrada ao Senhor é a verdade, mesmo quando a verdade ela é dura. A Bíblia ela nos diz em João capítulo 4, não capítulo 4, perdão. Ela nos diz no capítulo 8, no versículo 32 isto: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira, ela pode ser muitas vezes agradável, mas ela não passa de mentira e ela não traz nenhum proveito, mas más consequências. Mas a verdade, mesmo quando ela é dura, ela faz bem. Ela liberta uma pessoa da ignorância. Ela pode libertar a pessoa de diversas coisas. Por exemplo, pode libertá-la da escravidão do pecado, pode libertá-la da opressão maligna, e também pode libertá-la da condenação no inferno. Muitas pessoas acreditam nessa mentira do inimigo. Para uma pessoa ser salva, ela precisa ser uma boa pessoa, ela precisa praticar boas obras. Isso é uma mentira. A Bíblia revela que a salvação ela vem por meio da fé e não das boas obras de alguém. A própria Bíblia revela isso em diferentes casos. Um deles está em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Está escrito: E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E em Efésios também está escrito outro versículo que confirma isto. Efésios capítulo 2. É isso. Versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie.
A salvação, ela vem por meio da fé, para que a glória ela seja de Deus e para que ninguém fique se vangloriando diante do Senhor, dizendo: eu estou no céu porque eu mereço estar aqui, porque eu pratiquei boas obras, eu fiz o que era certo. Deus, ele detesta a vanglória. Toda a glória pertence a Ele, porque todas as coisas boas que existem foram feitas por Ele. E tudo que é de bom no homem e na mulher veio do Senhor. A sua virtude, a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua força, o seu amor e outras coisas. A honra, a glória pertencem ao Senhor. E agora, falando sobre a próxima coisa que desagrada ao Senhor, são as mãos que derramam o sangue inocente. Isso revela 3 coisas sobre Deus. Primeiro, ele odeia a violência. A segunda, ele odeia o assassinato. E a terceira, ele odeia a condenação injusta. O Senhor, ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. A violência, ela destrói uma pessoa. Ela pode desfigurar o corpo dela, deformá-la, e também causa-lhe muita dor. O Senhor, ele não gosta de violência. Por quê? Porque ele não se agrada de ver a sua imagem ser desfigurada por alguém. E também o Senhor, ele não tem prazer no sofrimento dos outros. O Senhor, ele tem prazer na paz, na mansidão. O que nós podemos fazer para agradar ao Senhor é sermos mansos. Ser manso é ser uma pessoa pacífica, tranquila, não agressiva. E quanto à segunda coisa, o assassinato, o Senhor, ele quer que nós preservemos a vida e não tiremos ela. Convém nós preservarmos nossas próprias vidas e a vida de nosso próximo, e não cometermos assassinato e nem a omissão de salvar a vida de alguém que está em perigo. 2 coisas são assassinato. Uma é tirar a vida de seu próximo, e a segunda o seu próximo está em perigo de morrer, mas alguém decide não fazer nada para tentar salvá-lo da morte, ou então impedi-lo de morrer. A segunda coisa que convém fazermos é preservarmos a vida. E agora, a terceira coisa aqui, o Senhor, ele odeia a condenação injusta. No Antigo Testamento, há pecados que eram punidos com morte. E quando uma pessoa cometia um pecado digno de morte, ela era apedrejada pelo povo. O Senhor, ele não se agrada da condenação injusta, porque o Senhor, ele é justo. Ele não se alegra em ver um inocente ser punido por um crime que ele não cometeu, mas um culpado ele ser liberto e beneficiado, sendo que ele que merecia a punição e não o outro. O que nós podemos fazer então para agradarmos a Deus? Uma atitude que convém nós tomarmos é nós defendermos ao nosso próximo se ele está sendo alvo de injustiça, para que ele possa ser poupado de uma punição que ele não merece receber. Até aqui, o que nós aprendemos a fazer para agradarmos a Deus? A sermos humildes, a dizermos a verdade, a sermos mansos, a preservarmos a vida e a defendermos o nosso próximo. E agora vamos aprender as próximas coisas. O que desagrada ao Senhor também é o coração que maquina pensamentos perversos. Coração é uma figura de expressão para se referir à mente. E perversidade quer dizer injustiça, maldade. E maquinar significa inventar ou imaginar. Uma coisa que desagrada ao Senhor é uma pessoa ficar em sua mente planejando fazer coisas más contra o seu semelhante. Isso é algo que contraria
toda a lei de Deus, que se resume em amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como nós podemos agradar ao Senhor com a nossa própria mente? Cultivando uma mentalidade justa. Tá? E o que é uma mentalidade justa? Tá? É uma mentalidade que é obediente à palavra do Senhor. Toda a lei de Deus, toda a ordem, toda a palavra do Senhor se resume no amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor, Ele quer que em nossos pensamentos nós amemos a Ele e também ao nosso próximo e que nós pensemos em lhes fazer bem e não mal. E agora, falando sobre a próxima coisa que o Senhor odeia, desagrada a Ele, são os pés que se apressam a correr para o mal. Aqui já está revelando bem o que desagrada ao Senhor. É uma pessoa, ela ter pressa em fazer o mal, mas ela ser lenta, tá, em fazer o bem. Ou você provavelmente já viu uma pessoa que, tipo, ela está sempre pronta, tá, para brigar. Ela está sempre pronta para falar mal dos outros ou lhes prejudicar de alguma outra maneira. Mas para fazer coisas boas, ela fica enrolando e dando desculpas para não fazer. Esta tipo de atitude é desagradável aos olhos de Deus. O Senhor, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O Senhor, Ele é bom e, portanto, Ele quer que nós pratiquemos boas ações também. Nós fomos criados para o bem e não para o mal. Então, a atitude que nós tomarmos é que nós sejamos lentos para fazer o mal. Porque se nós formos lentos para isso, nós vamos ter tempo suficiente para refletirmos. Realmente vale a pena falar mal dos outros? Realmente vale a pena enganar o meu próximo e tentar me aproveitar dele? O que vai acontecer depois se eu fizer essas coisas? E assim nós podemos perceber, não compensa se nós fazemos o mal às pessoas. Porque como a própria Bíblia diz, o que uma pessoa ela semear, isto ela colherá. Quem semeia o mal, colherá o mal. Mas quem semeia o bem, colherá o bem. Que nós sejamos rápidos para fazer o bem. Rápidos para praticarmos boas obras. Rápidos para liberarmos o perdão. Que nós sejamos rápidos para ajudar uma pessoa que está necessitada. E outras coisas. A próxima coisa que o Senhor odeia é a testemunha falsa que profere mentiras. Deus, Ele odeia o falso testemunho. Por quê? O falso testemunho, ele pode prejudicar muito a vida de uma pessoa e até tirar a sua vida. O 9º mandamento de Deus diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Nos evangelhos, é revelado que os fariseus, eles eram pessoas mentirosas. Eles ficavam dando falso testemunho contra o seu próximo, fazendo inocentes serem condenados injustamente à morte. E eles chegaram a tal ponto que eles também mentiram. Eles disseram falso testemunho contra o Filho de Deus. Eles disseram que ele cometeu crimes nos quais ele não cometeu. O acusaram de estar blasfemando contra Deus, de estar tornando a nação de Israel perversa. Acusaram ele de estar cometendo infrações da lei contra e outras coisas. Tudo isso era mentira. Mas esses falsos testemunhos fizeram o Senhor Jesus Cristo ele ser levado a tribunais, ser julgado por coisas que ele não cometeu e também ser punido por crimes que ele não cometeu. O Senhor Jesus ele foi torturado e também ele foi crucificado por causa da mentira desses homens. Ele sofreu grande dor e humilhação por causa da mentira humana. E por causa da mentira também daqueles homens, ele morreu na cruz. Ele sofreu um castigo que ele não merecia ter sofrido. A Bíblia chama ele de o Santo e o Justo no livro de Atos.
Mesmo ele sendo o santo e o justo, aqueles homens trataram ele como um corrupto e pecador. Deus odeia a mentira, porque a mentira ela, ela pode quase levar as pessoas a praticarem o mal. E também ela pode gerar a morte. O que nós devemos fazer então é dizermos coisas que nós verdadeiramente vimos com os nossos olhos, ou então que nós verdadeiramente ouvimos com os nossos ouvidos. A verdade, ela é benéfica. Em um certo provérbio, que eu não me lembro qual, diz que a testemunha verdadeira, ela livra as almas. Uma pessoa que diz a verdade, ela pode livrar um inocente de uma condenação. E, portanto, se nós quisermos agradar ao Senhor, nós precisamos também dizermos a verdade. Dizemos que nós vimos e ouvimos, e não inventarmos mentiras contra os outros. E, por fim, aqui, a última coisa que desagrada ao Senhor nesse versículo é o que semeia contendas entre irmãos. O Senhor, ele sente nojo de uma pessoa que fica provocando discussões entre irmãos, porque tal pessoa ela está provocando a divisão e também tirando a paz que há entre as pessoas. A Bíblia ela nos diz as consequências da divisão. Em Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Se não há união entre as pessoas, entre um grupo de pessoas, elas, por consequência, elas vão cair. Por quê? Porque por elas não terem o mesmo pensamento e uma mesma atitude, elas vão se opor umas contra as outras. E isso pode levá-las à queda. E outra coisa também é que o Senhor, ele se agrada da paz. O Senhor, ele não sente felicidade em brigas, discussões, lutas, guerras e coisas assim. Porque essas coisas provocam dor, morte, inquietação, são problemas mas variados. O que nós podemos então fazermos para agradarmos a Deus nesse ponto é que, ao invés de nós provocarmos discussões entre as pessoas, que nós busquemos a paz e que nós promovamos a união. Que busquemos, por exemplo, ter uma mesma fé fundamentada na Bíblia Sagrada. Que nós obedeçamos a uma mesma palavra, a palavra de Deus. E que nós digamos uma mesma verdade. Verdades que estão reveladas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, que ao invés de um ficar dizendo Jesus é o Filho de Deus e outro negar dizendo que ele era apenas um homem, que todos digam Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Salvador do mundo. Se nós buscarmos sermos mais semelhantes uns aos outros, buscarmos a unidade, nós agradaremos ao Senhor, alegraremos o coração dele. E agora, meus irmãos, vou resumir as coisas que desagradam ao Senhor e as coisas que agradam a Ele. O Senhor, ele se desagrada da soberba, da mentira, da violência, assassinato e condenação injusta. Ele se desagrada da mentalidade perversa e da pressa em fazer o mal. Ele se desagrada do falso testemunho e do que fica provocando divisão e fica tirando a paz que há entre as pessoas. E o que agrada ao Senhor, o que alegra a Ele, é a humildade, a verdade, a mansidão, a preservação da vida, o defender o seu próximo, uma mentalidade boa e amorosa, a pressa em fazer o bem e não o mal.
ou dizer coisas que nós verdadeiramente vimos e ouvimos, e também que nós busquemos e façamos paz, e que nós nos unamos uns aos outros e promovamos a unidade. Bom, meus irmãos, eu espero que essa mensagem tenha abençoado vocês e os edificado. Lembre-se dessas coisas e também de aplicá-las em suas vidas, porque se nós praticarmos elas, nosso relacionamento com Deus melhorará, e também o nosso relacionamento com as outras pessoas, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a amar a Ele e ao nosso próximo como a nós mesmos, e a praticarmos boas ações. E também, se nós praticarmos os ensinamentos da Bíblia Sagrada, nós seremos abençoados por isso. Porque Deus, Ele abençoa os que obedecem a sua palavra. Isso está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14. Em que lá diz diversas bênçãos que o Senhor dará para aqueles que ouvirem a sua palavra e executarem ela. E o Senhor, Ele também abençoa aqueles que fazem o bem. A prova disso também está em Provérbios capítulo 21, versículo 21. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O que é beneficência? Essa palavra significa fazer bem. Beneficência é fazer o bem. Quem praticar essa virtude de achará a vida, ou seja, será vivificado, terá os seus dias de vida prolongados, e essa pessoa será livrada da morte. Essa pessoa receberá a justiça, ou seja, ela será tratada como ela deve ser tratada. Ela fez o que é certo, o Senhor vai honrá-la. Alguém fez injustiça contra ela, o Senhor vai defendê-la. E vai tratar a pessoa que fez mal a ela. E essa pessoa também, ela vai ser honrada por Deus. O Senhor, Ele não é injusto para se esquecer das coisas boas, as que nós, os seus filhos e filhas, fazemos a Ele e as outras pessoas. O Senhor, Ele é justo e também galardoador, e significa recompensador. Meus irmãos, se essa mensagem abençoa vocês, eu peço que compartilhem ela para os seus amigos, seus familiares, para que eles também sejam abençoados. Se inscrevam no meu canal se vocês ainda não são mais inscritos. Aperte o botão de gostei se gostaram desse vídeo, e também deixe escrito o seu comentário dizendo o que vocês aprenderam nessa mensagem e como ela impactou a vocês. E peço também que vocês assistam meus outros vídeos no YouTube, em que tenho anunciado e explicado a palavra de Deus a vocês, para que vocês possam conhecer e entender mais ao Senhor e a sua palavra, e fazerem a vontade dEle. E uma coisa que eu quero dizer é que quem fala convosco essas mensagens não é eu propriamente, é o Espírito Santo de Deus que fala através de mim. Eu nada sou pó, sou um vaso. A obra é de Deus e a glória é dele e não minha. Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos e irmãs. E até a próxima, se Ele quiser. Amém.